de Efésios, no seu capítulo 6, no seu versículo 10 ao 17. Efésios 6, 10 ao 17. Amém? E a palavra do Senhor fala assim para nós nessa noite: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Irmãos, primeiro culto da resposta do ano. Muitas das vezes nós saímos e esperamos ouvir algo que Deus vai fazer, Deus vai prosperar, Deus vai acontecer, Deus vai fazer um mover espiritual, um mover grande, poderoso, mas Deus quer primeiro nos preparar. O Senhor, Ele trouxe essa mensagem para mim, para a gente começar esses trabalhos nesse ano de 2026, nessas quintas-feiras da resposta, para a gente poder, nesse ano de 2026, começarmos ali com a armadura de Deus nos revestindo. O Senhor, Ele trouxe para mim essa mensagem para pedir para mim e para você que através do direcionamento dela, eu e você possamos estar revestidos com a armadura de Deus. Irmãos, para Deus nada é impossível, a gente sabe disso, mas para as coisas espirituais acontecerem na nossa vida, precisamos estar revestidos com o poder de Deus. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, e ela vem falar para mim e para você assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer, irmão, para mim e para você, é algo como se a gente fosse se tornar mais forte. Fortalecer para mim e para você é algo que nos tornasse mais resistente. O Senhor veio trazer essa primeira mensagem nessa primeira quinta-feira do ano, com um pedido para mim e para você: que nós nos tornamos mais fortes, que nós possamos nos tornar mais resistentes. Mas, irmãos, não é uma resistência física, não é uma resistência a qual eu e você numa academia conseguimos, não é uma resistência a qual eu e você correndo, fazendo atividade física conseguimos. É uma resistência espiritual, e nós buscamos ela onde? Na força do poder de Deus. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, nessa primeira mensagem, para pedir para mim e para você se fortalecer, tornar cada vez mais forte, mas no poder da força do nosso Deus. O Senhor quer que nós começamos esse ano fortalecidos no poder que há na sua força, amém? E Ele continua falando para a gente nessa noite. Ele fala assim no versículo 11: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Irmãos, interessante que quando ele fala revesti-vos aqui, o apóstolo Paulo, ele pede para mim e para você se cobrir dessa armadura. Revestir é a gente se cobrir dela, a gente pegar essa armadura e se vestir com ela. Mas qual armadura é essa? Que ele fala para mim e para você: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Irmãos, em tese, se a gente for olhar para os nossos olhos carnais, a armadura nada mais é do que um conjunto de peças metálicas que formam uma arma de defesa para mim e para você. É algo que protege eu e você, que nos veste, que nos deixa protegível ao ataque do inimigo.
E o apóstolo Paulo vem trazer essa mensagem para mim e para você, falando para a gente revestir de toda a armadura de Deus. Mas não é essa armadura a qual nós vestimos por nosso corpo. Não é essa armadura a qual nós vestimos por cima do nosso corpo. E aqui, nesse aspecto a qual Paulo fala para mim e para você, é uma armadura que nos reveste espiritualmente. O Senhor, Ele quer que eu e você, nesse ano de 2026, começamos com nossas vidas revestidos espiritualmente. Essa armadura a qual Ele pede para a gente ser revestido, que é da parte de Deus, é uma armadura espiritual. E Ele pede para mim e para você se revestir de toda a armadura. O Senhor deixou armas espirituais para mim e para você batalharmos nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. E Paulo vem falar para mim e para você que nós possamos estar revestido de toda essa armadura. E ele continua nesse versículo 11 dizendo: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, nós devemos sim estar revestido de toda essa armadura, porque, irmão, as astutas ciladas a qual Paulo fala aqui nessa mensagem, são nada mais nada menos do que armadilhas bem orquestradas que o inimigo levanta contra a minha e contra a sua vida. E nós só conseguimos vencer essas armadilhas se nós estivermos com a armadura do Senhor sobre nós. Essas armadilhas que vêm até mim e você, muitas das vezes não é física, mas é espiritual. Algumas delas pode passar sim, mas a maioria delas são espirituais. Então Paulo pede para mim e para você vestir dessa armadura espiritual a qual Deus deixou para nós, para que nós possamos estar firmes contra essas astutas ciladas que o inimigo nos preparará. Ele nos prepara, ele já nos preparou muitas das vezes, e ele ainda vai nos preparar. Porque o inimigo das nossas vidas, ele é contrário a tudo quanto nós fazemos perante Deus. E ele não vai querer nos ver bem. Então, ciladas o inimigo armará para nós também. E nós precisamos estar revestidos dessa armadura. E olha o que mais o apóstolo Paulo fala, no versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, e nós realmente não devemos lutar contra a carne e contra o sangue. Irmãos, muitas das vezes, e isso é no nosso dia a dia, no decorrer do dia, quantas coisas que se achegam até mim e você, pessoas muitas das vezes, ali também muitas das vezes, parentes venham contra nós, muitas das vezes, vizinhos venham ser contra nós, muitas das vezes ali, uma situação que se levanta contra a gente, muitas das vezes fisicamente, que a gente vê materializada, mas nós não devemos lutar contra ela, a palavra do Senhor nos ensina. Nós não devemos lutar contra a situação em si que está se levantando, mas nós devemos lutar e temos que lutar contra o que está por trás daquilo tudo, contra o governo, contra os principados, que seria ali o domínio do inimigo, os seus anjos sujos, que muitas das vezes estão tramando por trás disso tudo. Mas nós olhamos somente para o lado físico, nós olhamos somente para o lado a qual nós conseguimos enxergar. Mas, irmãos, a situação vai muito mais além que os nossos olhos possam enxergar, porque antes de acontecer no físico, acontece algo no espiritual. Então nós precisamos estar preparados para lutar essas batalhas, não contra a carne e nem contra o sangue, mas contra tudo que está ao derredor dessa situação, causando esse desagrado para cada um de nós, muitas das vezes. Então nós precisamos ter esse discernimento para não se levantarmos de forma errada contra a situação, e sempre lutar contra o que está por trás daquilo, que é as patas imundas do inimigo. Muitas das vezes nós vamos em cima de uma pessoa, muitas das vezes nós vamos em cima de uma situação, mas tem mão do diabo em tudo isso, e a gente acaba acontecendo que a gente fere algo que não é necessário. E o Senhor pede para mim e para você não lutarmos fisicamente, mas lutarmos espiritualmente. Irmãos, e nós precisamos entender que tudo acontece primeiro no espiritual. Tudo vem no espiritual primeiro. Se passou algo e se tornou físico, começou no espiritual.
E o Senhor vem nos ensinar nessa noite que nós não devemos lutar contra o que nós vemos, mas contra o que nós não vemos, mas está acontecendo a todo momento. É uma guerra, irmãos, é uma batalha travada. A área espiritual é 24 horas, luta após luta. Um pouco a gente consegue enxergar quando se materializa a gente, um pouco o Senhor nos revela, mas é todo momento luta espiritual. E o Senhor não quer que eu e você se levantamos contra a situação em si, mas contra o que está por trás dessa situação. Por isso que ele vem falar para mim nesse versículo 12 e para você também. Não devemos lutar contra o sangue, contra a carne, mas sim contra os principados, contra o que move toda essa situação ao nosso derredor. Irmãos, e essa luta, essas coisas que vêm para tirar nossa paz, que nos incomoda, nós devemos guerrear nos lugares celestiais, a palavra do Senhor vem falar. Nos lugares a qual acontecem brigas espirituais, e o Senhor vem falar para mim e para você, que a nossa luta, a nossa batalha, não é física, mas sim no mundo espiritual. O Senhor precisa que nós aprendamos isso nesse ano de 2026, para que batalhas que se achegarem até a nossa vida, antes de nós lutarmos fisicamente, lutarmos espiritualmente, porque tudo tem um mover espiritual antes. E o apóstolo Paulo continua falando, para a gente aprender a lutar essas batalhas espirituais, a qual o apóstolo Paulo cita aqui, ele vem nos deixar um passo a passo para mim e para você. A partir do versículo 13 em diante, a gente vai entender como eu e você devemos lutar essas lutas que não são física, que não são carnal, mas sim espiritual. Irmãos, e ele começa falando assim no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. E aqui a gente pode tirar bastante coisa desse versículo, a qual o apóstolo Paulo deixou para a gente. Ele fala para mim e para você primeiramente, tomai para ti toda a armadura de Deus. E tomai, a qual ele fala aqui, meus irmãos, é receber, é você pegar para você essa armadura. Irmãos, a armadura de Deus está ensinada aqui na palavra do Senhor, mas ela não vem até mim e a você se nós ficarmos de braços cruzados. Aqui o apóstolo Paulo fala, portanto, tomai, pegar para você, pegue essa armadura de Deus. E ele fala para mim e para você, receba ela, mas ele não fala para mim pegar parte ou outra, qual nós vamos ver daqui para frente. Ele fala para mim e para você pegar ela por completa. Ele fala, pegai toda a armadura de Deus. Irmãos, e essa armadura de Deus, a qual Paulo fala para mim e para você pegar, não é com a nossa força física. Na verdade, não é também de qualquer forma que nós vamos chegar a ela, mas é na forma espiritual, é na nossa espiritualidade, é na nossa intimidade, é no nosso dia a dia. A gente vai pegar essa armadura todos os dias e vestir sobre a nossa área espiritual, todos os dias. O apóstolo Paulo, ele fala, toma sobre ti toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mau. Irmãos, por incrível que pareça, o dia mau chega para todo mundo. O dia mau não vai poupar eu, não vai poupar o pastor, não vai poupar o evangelista e nem a missionária. O dia mau chega para todo mundo. Mas como que nós possamos resistir o dia mau? Quando eu e você tomarmos para nós toda a armadura de Deus. Se eu e você tivermos com a armadura de Deus fragmentada sobre o nosso corpo, uma parte sim, a outra não, pode ser que nós não resistimos esse dia. Porque ele vai se chegar, mas precisamos nós estar com toda ela sobre nós, toda a armadura do Senhor sobre as nossas vidas. E Paulo, ele vem falar sobre a armadura daqui para frente. Ele fala ainda mais nesse versículo 13 para finalizar, e havendo feito tudo isso, ficais firme. Ele, depois de falar tudo que ele vai falar daqui para frente, ele manda eu e você ficarmos firmes. E qual que é a primeira peça dessa armadura, qual ele fala para mim e para você? Versículo 15. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Irmãos, o que ele quer dizer para mim e para você?
cingindo os vossos ombros, ele quer dizer, ele quer nos alertar, para mim e para você fazer o seguinte: ficarmos preparados para agir com a verdade sobre nós. Para a gente estar com os nossos ombros rodeados com a verdade, mas que a gente possa também ali estar preparado para agir. Porque como foi falado, o dia mal virá, mas se eu e você não estivermos preparados para agir, e com a verdade cingindo os nossos lombos, nós não vamos suportar essa situação. Então, ele já começa falando para mim e para você: ficai firme, pois tendo seus lombos cingidos com a verdade. E a outra coisa que ele fala para mim e para você: e vestido com a couraça da justiça. O que quer dizer uma couraça para nós hoje em dia? É como se fosse um colete balístico ao qual o policial usa. O policial usa uma couraça moderna hoje, nesse dia. Irmãos, e para que serve um colete a qual o policial usa? Serve para proteger o seu peito, o seu tórax. Naquela época não era diferente, também servia para proteger da mesma maneira. Mas como nós estamos vendo aqui, ferramentas de defesa espiritual, tem algo dentro do nosso tórax que é muito importante para Deus. E se o inimigo botar as mãos, ele faz um estrago na nossa vida, que é o nosso coração. O Senhor vem deixar esse apetrecho para nós aqui, a couraça, para nós protegermos o nosso coração. Porque o coração é de onde saem todas as coisas que vêm para a nossa boca, todas as fontes a qual nós fazemos, saem do nosso coração. E o Senhor pede para mim e para você estarmos com a couraça da justiça sobre nós, para nós protegermos o nosso coração e mantermos ele em integridade com o Senhor. O Senhor precisa olhar para meu e para o seu coração e ver que nós temos um coração íntegro perante Deus. O Senhor, Ele quer que nós vestimos essa couraça para que nenhum mal que o inimigo lançar possa cair no nosso coração e fazer algo distorcer dentro dele ao ponto de nós ficarmos injustos perante os olhos do Senhor. Ele quer eu e você ali totalmente diretos, com o coração voltado ao Senhor. Então essa arma protege o meu coração, o seu coração, para que nós possamos estar com Ele, íntegros ao Senhor nosso Deus. Então, essa armadura também é de importância para nossas vidas. E nós, lembrando que o Paulo fala para a gente tomar toda essa armadura de Deus. Versículo 15 vai falar mais para a gente: e calçando os pés na preparação do Evangelho. Irmãos, e calçando aqui para mim e para você, significa vestindo. Nós precisamos estar vestindo o Evangelho todos os dias. Da mesma forma qual eu e você calçamos um sapato, calçamos um chinelo, nós precisamos vestirmos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos estar sobre o Evangelho todo dia. Nós precisamos estar usando ele todos os dias ao nosso favor. Nós precisamos estar calçados no Evangelho do Senhor, que é a palavra de Deus, o Evangelho da paz. Paulo vem nos ensinar mais um apetrecho para nós essa noite. Calce o Evangelho, calce os pés no Evangelho, na palavra da paz, na palavra da preparação do Senhor. Fique ali, irmãos, com os seus pés sobre o Evangelho do Senhor. Davi vai falar que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Então se vista nele todos os dias, se vista na palavra do Senhor, calce a palavra do Senhor, use ela todos os dias. Assim como fisicamente você usa um chinelo todos os dias, você usa uma meia, um tênis, usa os pés na palavra do Senhor, porque lâmpada para nós ele se tornará todos os dias. E ele continua falando para mim e para você no versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, e sobretudo o escudo. Paulo vem falar para nós que sobre toda essa armadura, qual está sobre o nosso corpo, fisicamente, mas numa área espiritual, sobretudo seria algo fora de nós. Porque quando nós vemos um escudo sendo usado, ele nunca vai estar fixo ao nosso corpo, mas ele sempre vai estar à frente do nosso corpo.
E Paulo fala que depois disso tudo, sobre todas as outras vestes espirituais que nós temos, ele fala do escudo. E o escudo também é uma arma de defesa. O escudo também é uma arma muito importante para a nossa defesa. E ela vai sempre à frente de mim e de você. O escudo, quando nós usamos para uma batalha, o escudo, quando é usado para uma batalha, ele sempre vai à frente de quem está usando ele, e nunca no corpo. Ou seja, ele é uma proteção que vem antes mesmo de tocar na gente. E o Senhor pede para mim e para você, sobre todas as outras peças, use o escudo da fé. Esse escudo, que ele vai apagar da nossa vida, ele vai à frente do nosso corpo para apagar da nossa vida e nos proteger de tudo quanto é seta que o inimigo poder lançar na nossa vida. Tudo que o inimigo lançar na nossa vida, todos os dardos inflamados, todos os pensamentos contrários, todas as lutas, se nós estivermos com o escudo da fé, ele vai ser batido ali, voltado em retirada, porque o escudo vai estar à frente da nossa vida. E ele pede para mim e para você levar esse escudo da fé sempre à frente. E o que acontece, irmãos, com isso? Quando eu e você levantamos o escudo, nós mostramos para o Senhor que nós temos fé naquilo que nós estamos vivendo. E nós temos tanta fé, que a fé que habita em nós, ela vai à frente de qualquer situação contrária que possa se levantar na nossa vida. A fé a qual nós temos no nosso Deus, aniquila o inimigo fazer uma obra contra a minha e a sua vida. A fé que nós temos no nosso Deus não nos deixa ser atingido pelas setas que o inimigo lançarem contra nossas vidas. E isso, irmãos, nos torna fortes perante o Senhor. E nós conseguimos passar por dificuldades, por lutas, por tribulações, somente por esse escudo que está à frente de nós, que é a fé que nós temos no nosso Senhor. Mas lembrando que toda a armadura precisa estar sobre nós. O apóstolo Paulo diz isso. E ele continua falando para mim e para você: tomai também o capacete da salvação. Irmãos, e essa parte do capacete é algo muito interessante para a nossa vida. O capacete, irmãos, a qual nós vemos hoje, ele serve para proteger a nossa cabeça. Ele serve para dar uma segurança para a nossa cabeça. Mas, irmãos, como se tratamos de luta espiritual, de área espiritual, o capacete aqui protege a minha mente e a sua mente. O capacete, ele veio para fazer uma blindagem na nossa mente. Ele serve para nos manter com o pensamento protegido, com a nossa saúde mental em dia. Irmãos, o inimigo, como foi falado, ele sabe muito bem orquestrar um plano para mim e para você. O inimigo a todo momento ele está me observando. O inimigo a todo momento ele está te observando. E ele sabe muito bem planejar algo, ele é astuto. Irmãos, e muitas das vezes mesmo, esses ataques a qual o inimigo faz para mim e para a sua vida, começa aqui, na mente. Muitas das vezes o inimigo vai achar um ponto mais fraco na minha e na sua vida. E aonde vai ser? Na mente. Irmãos, não é à toa que Paulo deixou aqui que o capacete nos torna a salvação, porque muitas das vezes nós perdemos ela pela nossa mente. E ali que o inimigo vem filtrar muitas das vezes as patas dele sobre ela. Ele não pode pôr as mãos na nossa mente. Então o apóstolo Paulo vem fazer um reforço para mim e para você. Que o inimigo ele sabe onde atacar, ele planeja. E na maioria vai ser na nossa mente. Irmão, e se ele roubar, se ele conseguir tocar na minha e na sua mente, se ele conseguir roubar o meu e os seus pensamentos, todo o nosso corpo vai caminhar junto com a mente. Então, é de muita importância esse capacete sobre as nossas vidas. É de muita importância eu e você estarmos com o capacete da salvação sobre a minha e a sua vida, para que o inimigo não ponha o dedo na nossa mente e acaba desgastando todo o nosso corpo, para que o inimigo não ponha a mão sobre a nossa mente e acabe arrastando todo o corpo à perdição, porque, irmãos, o inimigo ele é astuto, ele vai querer colocar as mãos onde ele achar uma parte mais fraca na minha e na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala: toma sobre si toda a armadura do Senhor.
Irmãos, assim como Cristo é a cabeça da igreja, a nossa cabeça é o que comanda o nosso corpo. E se ele conseguir filtrar essa proteção a qual o apóstolo Paulo deixa para mim e para você, ele consegue tirar todo o nosso corpo fora do trilho, que é a vontade de Deus. Então, esse capacete a qual Paulo vem falar para mim e para você, é algo de muita importância na nossa vida, e ele nos faz a salvação acontecer através dele. Irmãos, precisamos estar com nossos pensamentos protegidos por esse capacete. Então, use esse capacete da salvação. Acorde todos os dias pela manhã e peça a armadura do Senhor sobre a sua vida. Peça para Ele proteger o seu coração. Peça para Ele deixar você com a verdade sobre os seus lombos. Peça para Ele te dar o escudo da fé. Peça para Ele colocar o capacete da salvação sobre a sua cabeça. Para que assim, todos os nossos pensamentos, toda a nossa mente seja única e exclusivamente voltada para o nosso Deus. Para que nós possamos estar fazendo mentalmente a vontade do Senhor. Para que a partir dela todo o nosso corpo consiga fluir através disso. O capacete da salvação é algo de muita importância para a nossa vida. Mas se nós formos ouvir e prestar atenção em tudo que foi citado até aqui, nós vimos que o Senhor deixou muitas armas de defesa para mim e para a sua vida. O Senhor ele deixou várias armas a qual eu e você possamos usar para a defesa espiritual de cada um de nós. Ou seja, irmãos, todos os anos, nós sempre pensamos o melhor, e é isso que Deus espera de mim e de você. Mas o Senhor vem reforçar, para nós alcançarmos o melhor do Senhor, lutas virão, levantes virão, o inimigo contra-atacará sobre a nossa vida, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E para nós alcançarmos para a nossa vida o que o Senhor quer, o inimigo não vai ficar feliz, ele não vai ficar satisfeito. Então o Senhor deixou essas armas para mim e para você usar no nosso dia a dia. Porque sim, irmãos, o levante vai vir sobre a nossa vida, como ele sempre veio. Não é porque é um ano novo que ele vai vir e vai ser totalmente diferente, não. A vida do cristão é totalmente luta. Ou nós vencemos uma e se vem outra. Mas o Senhor precisa que nesse ano eu e você estejamos mais firmes com essa armadura de Deus sobre as nossas vidas. Porque vai continuar havendo luta, mas o Senhor quer que nós saiamos desse ano mais do que vencedores. Mas para isso acontecer, precisamos estar preparados espiritualmente. O Senhor vem nessa primeira quinta-feira nos preparar contra os levantes do inimigo, contra os ataques que o inimigo possa fazer sobre a minha e a sua vida. Irmãos, e na vida do cristão vai ser assim. Mas toda vez que o inimigo se levanta contra a nossa vida, se nós estivermos preparados, ele se levanta, mas ele cai na mesma hora. Porque a armadura de Deus está sobre nós, e as mãos do Senhor também estará sobre nós. Ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Então o Senhor vem nos dizer nessa noite, para nós tomarmos toda essa armadura de Deus sobre a nossa vida, para que se o inimigo bater de frente com nós, ele vá e se retire, porque nós estamos preparados espiritualmente em nome de Jesus. Essa armadura, a qual está aqui na palavra, é que eu e você devemos usar nesse ano. Irmãos, mas depois de toda essa armadura, como nós vimos no versículo 13, Paulo pede algo de muito importante, a qual nós devemos lembrar aqui, antes de ir para o final da mensagem. Que mesmo com toda essa armadura, mesmo sabendo que o Senhor estará comigo e contigo, mesmo sabendo que o escudo da fé estará nos protegendo, nós precisamos nos mantermos firmes perante ao Senhor. Nós precisamos estar firmes, mesmo vestindo a armadura de Deus. Nós precisamos nos manter firmes. E também, irmãos, temos que lembrar que a luta vem, mas se estivermos no Senhor, nada pode nos abalar. O Senhor pede para mim e para você se manter firme perante a presença dEle. Mas aqui, irmãos, para continuar a mensagem, o Senhor termina falando nesse versículo 17, além do capacete da salvação, Ele nos deixou uma espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E irmãos, essa espada a qual o Senhor deixou para mim e para você, é que nós vamos usar para guerrear as nossas guerras.
Irmãos, o Senhor deixou uma arma para mim e para você atacarmos. Mas nós precisamos lembrar que não é fisicamente esse ataque, mas é espiritualmente. O Senhor deixou essa espada do Espírito, que é a palavra dele, para mim e para você contra-atacar o inimigo, mas dentro de uma área espiritual. Não é pelo que levanta contra a sua vida, não é contra quem se levanta para a sua vida, não é contra o vizinho, não é contra o familiar, não é contra parente, não é contra a situação, não é contra ninguém dessas áreas, mas é contra o que vem através disso, e nós devemos lutar com a palavra de Deus nessa guerra. Irmãos, e se nós fizermos isso, usarmos essa palavra do Senhor para lutar, para guerrear dentro dela as lutas espirituais, usando já sobre nós toda a armadura de Deus, nós sairemos mais do que vencedores, porque a palavra do Senhor estará ao nosso favor. Então o Senhor deu estratégia para mim e para você. Mas o versículo 18, além de tudo isso, fala algo mais interessante, que nós devemos estar orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Irmãos, lute essa batalha, enfrente esse ano de 2026, a qual o Senhor já nos declarou que seremos mais do que vencedores, mas permaneça com a sua armadura do Senhor sobre a sua vida, fique ali com a sua guarda alta, com a palavra do Senhor para contra-atacar o inimigo, mas se mantenha em oração todos os dias. Irmãos, oração muitas das vezes não é aquela que nós fazemos, que nós falamos com o Senhor, mas o Senhor não fala para a gente só orar de manhã e orar de noite, ou orar em uma hora específica do dia. Ele fala, orai sem cessar. Muitas das vezes o que vai livrar a minha e a sua vida é a oração que nós fazemos no pensamento. É a oração que na hora que vem um levante sobre a nossa vida, você não tem um lugar para dobrar o joelho e clamar ao Senhor, mas dentro da sua mente você se conecta com Deus e ora ao Senhor. E o Senhor ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa súplica. Então, irmãos, a todo tempo se mantenha orando a Deus. Irmãos, a vitória vem, mas é trabalhoso para nós termos ela. Mas o Senhor já vem ensinar eu e você que nós somos capazes de chegarmos lá. E Ele veio nos dar armas para vencermos nessa batalha. Irmãos, e para deixar uma mensagem final aqui para nós, que nós possamos, nesse ano de 2026, estarmos revestidos de toda essa armadura a qual o Senhor nos deixou. Que nós possamos vestir ela, mas com fé. Que nós possamos usar ela com fé, porque o Senhor está por trás de tudo isso. E nós sabemos, irmãos, que nunca vai ser algo carnal, mas mais do espiritual do que nós que estamos vendo. E nós precisamos usar essas armas, a armadura, a espada, a oração, para vencermos o nosso dia a dia no ano de 2026. Estamos aqui, irmãos, no 8º dia desse ano. E o Senhor nos deu uma armadura para nós estarmos revestidos de todo o poder até o final desse ano. Amém? Essa mensagem é que o Senhor colocou no meu coração. E que nós possamos revestir-nos dessa armadura. Que ela possa estar sobre a nossa vida todos esses dias. Para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Amém? Vamos orar, irmãos, nessa noite?